Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos, amigos e todos aqueles que estarão conosco no decorrer deste vídeo e também aonde este vídeo puder alcançar as vidas. Eu louvo a Deus por mais esse domingo que o Senhor me permite estar na presença dEle para poder engrandecer o nome dEle e dizer que só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E mesmo antes que eu comece trazendo esta palavra, eu gostaria de fazer uma oração e entregar a minha vida, a sua vida na presença do Senhor. Pai, eu te amo e te adoro e entrego neste momento, Senhor, esta palavra nas tuas mãos para que tudo, Senhor, chegue, ó Deus, no teu altar. Que esta palavra possa nos trazer o discernimento de quem somos e para quem nós fazemos, Pai, todas as coisas. Que o Senhor fale a cada coração neste momento. É o que eu te peço no nome santo de Jesus e no nome dele eu agradeço. Amém. A palavra do Senhor está no Velho Testamento, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 1 até o 6. Está dizendo assim: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. E eles enviou alguns mensageiros e disse: ide consultai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: dispõe-te e sobe para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebube, Deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem faltas morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: o que há? Por que voltaste? E eles lhes responderam: um homem subiu ao nosso encontro e nos disse algo que nós trouxemos ao rei. Nós conhecemos a história. Nós sabemos que o rei Acabe foi um rei mau na presença do Senhor, casado com Jezabel, aonde fez uma aliança que também não era da vontade do Senhor. E tudo o que ele fez foi um ato de fazer as coisas que desagradavam a Deus naquela época. E o Senhor está falando conosco hoje a respeito disso. Está dizendo para mim e para você, deixa eu consertar algo aqui. Está dizendo para mim e para você que tudo que ele faz é perfeito, é bom e é agradável. E quando Acabe já estava morto, nós sabemos que alguns reinos se levantou contra Israel. E Acasias, que era filho de Jezabel com Acabe, estava reinando sobre Samaria. E como o palácio era alto, ele subiu num dos quartos e, de uma forma que não entendemos, ele caiu desse alpendre. E ele se machucou profundamente. E como ele não conseguia mais se levantar e nem conseguir ter os movimentos normais, ele pediu para os seus mensageiros que eles fossem até a Baal-zebube, que era ali um deus de Ecrom, que significa esse deus senhor das moscas. Na época, ele era considerado como senhor das moscas. Ele foi pedir uma palavra, porque ele estava preocupado com aquela doença no qual tinha atacado o seu corpo pela queda. E nós sabemos que quando o Senhor faz algo, tudo que Deus tem início, tem o meio, tem o fim. E quando Deus designa algo para nós, para mim, para você, Ele traz
dentro da condição, a sua palavra para se cumprir. E quando ali o anjo do Senhor falou com Elias, sobe depressa, vai, encontra no caminho esses mensageiros e diz para eles o que o Senhor usará a tua vida para dizer. Fale para ele qual será o destino de Acasias. E aqueles servos, vendo a autoridade daquele homem, que eles nem sabiam quem era naquela época, eles voltaram para levar para o rei a resposta, não de Baal-zebub, mas eles levaram uma resposta de Deus, através da vida do profeta Elias. E quando eles chegaram na presença ali do rei Acasias, o rei ficou surpreso. E é sobre isso que eu quero falar. Eu dei essa introdução para você entender aquilo que Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Nós sabemos que a letra sem Espírito de Deus mata. A condição de uma vida sem o Espírito de Deus, ela vai. E nós sabemos que a Bíblia é o livro com o Espírito de Deus. Ela fechada é guardada, mas ela aberta, ela fala por si própria. Temos trechos que quando nós lemos, o Senhor reflete em nós a sabedoria daquilo que Ele quer trazer para mim e para você. Aleluia. Eu ia reconectar, mas voltou. Tivemos uma queda aqui. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos vendo que tudo aquilo que o Senhor fala, tudo que o Senhor faz é tremendo, é maravilhoso. E quando nós obedecemos, a palavra de Deus é uma das fontes mais inspiradoras para que os nossos dias ande bem, vá bem e que tudo que você coloque a sua mão se suceda bem debaixo desta grandeza de Deus. E nós sabemos que, como Acabe fez tudo que era mal, o seu filho também seguia os mesmos caminhos, os mesmos planos. E ali, nós sabemos que quando ele caiu daquele alpendre, ele teve um julgamento divino de Deus. E muitas vezes nós fazemos coisas que desagradamos a Deus e achamos que Ele não está vendo. Nós achamos que as coisas se seguem sem consequências. Mas ali era o trono que tinha que sentar aquele que defenderia o povo de Deus. E Deus trouxe um julgamento divino. Mas Acasias achou que aquela queda não passaria de uma simples condição de tempo. Que ele voltaria a andar e dará continuidade a tudo aquilo que ele estava fazendo que era mal perante Deus. E nós sabemos que esse Baal-zebub, o senhor das moscas, olha que condição que chegou esse rei a buscar um Deus dessa maneira. Ele era descendente dos moabitas, os descendentes ali de Ló, que nós sabemos a história de Ló, no que surgiu a sua descendência com as suas próprias filhas. E veio esse rei Acasias buscar esse Deus, no qual ele achou que encontraria uma resposta para a solução que ele estava atravessando. E a solução que ele estava atravessando não era comprar uma casa, não era comprar um carro, não era resolver se entrar na faculdade. Estou trazendo para os dias de hoje essa palavra. Ele estava tentando trazer uma solução para a sua vida. E quando nós nos tratamos de vidas, muitas vezes nós nos esquecemos que a minha vida e a tua vida pertence ao Senhor. Ela não é sua. E tudo aquilo que você fizer sem o consentimento dele, você sofrerá danos. E era isso que esse rei estava trazendo, porque a referência do seu pai estava ali no seu proceder diário.
Mas houve algo muito forte que aconteceu para que tudo isso fosse parado no meio do percurso. E nós estamos vendo que Elias recebeu uma ordem nesse meio de tempo em que tudo acontecia e os mensageiros já estavam a caminho. E o anjo aparece a Elias e fala: encontre com os mensageiros e entregue esta palavra. E Elias obedece e dá o recado. E quando ele disse para aqueles mensageiros: não há profeta? Aonde a palavra de Deus está trazendo para nós aqui? Não há profeta onde vocês estão? Querendo dizer, vamos trocar em miúdos, vocês estão buscando algo menor para poder trazer uma solução para alguém que precisa e depende de decisão de vida ou morte? Por quê? Porque não encontra aqui profeta? Então o Senhor está usando a vida de Elias para trazer um alerta. E ele ainda fala mais assim: assim diz o Senhor, da cama que vós subistes, diga ao seu Senhor, ele não descerá, mas sim morrerá. Que palavra difícil, que palavra dura. E Deus pega no meio do caminho os mensageiros que iria buscar talvez mais uma palavra falsa, de uma vida que não tinha o discernimento do que era bom, fazer o que era bom, perfeito e agradável na presença do Senhor, ia buscar uma fala de um Deus que não tinha mérito nenhum naquela região. E quando o Senhor usa o profeta dele dos dias atuais daquela época, que era Elias, ele não se identificou com os mensageiros. É isso que eu quero trazer para você hoje. Ele não se identificou, mas ele interpelou os mensageiros, ele deu o recado e voltou para o seu caminho. Ele não tinha mais nada que fazer. E os mensageiros praticamente ouviram a voz do profeta e voltaram para o rei. E Deus, usando o seu profeta, disse para ele: vida ou morte? E ali ele declarou morte. E o rei procurava vida, mas de uma maneira diferente, buscando naquilo que não agradou a vontade de Deus. E Deus está falando aqui, na sua palavra: os mensageiros voltaram para o rei e esse lhe perguntou: por que há que voltasses tão cedo? Ele se espantou, porque eles estavam voltando de uma missão que o rei havia ordenado. E eles disseram assim, eles responderam: um homem subiu ao nosso encontro e disse: ide e voltai, e dizei ao rei, assim como diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Portanto, da cama que tu subiste, não descerás, mas sim morrerás. Dessa mesma forma que o profeta entregou esta palavra, ele se voltou e foi embora. E o rei, querendo saber quem seria este homem, ele perguntou qual era a aparência do homem que veio ao seu encontro e vos falou tais palavras. Porque afinal de contas ele estava esperando ouvir uma palavra de promessa de vida. E eles lhe responderam: era um homem de vestido de pelos, com lombos cingidos e um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. E aí que eu entro. Nós temos as nossas aparências. Nós temos as particularidades que diz respeito de Deus. Aqueles servos, mesmo sem saber quem era aquele homem que tinha interpelado no meio do caminho, eles respeitaram a palavra daquele homem de Deus. E eles voltaram para o rei para entregar o recado, se esquecendo até da missão que eles teriam que cumprir. E quando o rei perguntou qual era a aparência
Eles disseram. E aí mostrou a integridade daquele que pregava a palavra de Deus naquela época, tanto para o seu pai como para os anteriores, e deu continuidade para os posteriores. E é essa particularidades que eu quero trazer para você. Sabe, são características que só tem aquele que serve a Deus. E quem serve a Deus não precisa falar que o serve, porque as características, a sua postura fala por si própria. E quando o rei, que eu não vou continuar no contexto, depois você vai ver como que terminou, porque ele morreu. Quando o rei ouviu as características daquele homem de Deus, ele entendeu que verdadeiramente Deus tinha mandado um recado. E tudo isso são as nossas marcas. E é sobre estas marcas que eu quero dizer. Elias deixou uma marca. A forma que ele se vestia, a forma que ele falava, a forma que ele entregava, a forma que ele não contendia, ele não ficava se explicando, ele entregava o recado e voltava. Porque ele servia a um Deus que quando o mandava, ele obedecia. Quando ele orou e o sol parou, ele sabia a autoridade que Deus tinha lhe dado para que ele pudesse atuar na terra. E naquele momento, ele estava lhe designando o viver ou morrer de um rei, que fez tudo o que era mal perante o Senhor. E essas particularidades, essa integridade, é o que nos faz termos a nossa marca. A marca essa que nós temos. Pessoas virão, passarão pela nossa vida, mas a nossa integridade não pode mudar. A nossa marca registrada está em Deus, está no Senhor, e é Ele que nos faz sermos mais que vencedores. Então eu quero dizer para você, não negocie a sua santidade, não negocie a tua integridade, não negocie a tua posição, a tua postura perante Deus. Se Deus mandou, você faz. Se Deus não mandou, não faça. Espere. Aguarde no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor vão colher aquilo que de melhor o Senhor tem. Deus determinou para acontecer algo na tua vida e na minha vida, e isso vai acontecer. Não importa. O Espírito de Deus, ele não operou naquela época, ele continua operando nos dias de hoje. E eu quero ler com você que em Malaquias 3,17, nós somos um tesouro especial. Nós somos, a palavra de Deus fala que nós somos aquele tesouro especial. E em Malaquias no versículo 18 de Malaquias 3, capítulo 3, ele está dizendo: eu mostrarei aqueles que são meus e aqueles que não são, no decorrer da sua vivência, no decorrer da sua obediência, no decorrer da sua postura. Por isso, não se vergonhe daquilo que você tem vivido. Não se vergonhe. Você está na postura de Deus? Continue. Se você saiu da postura de Deus, peça perdão para Ele e volte rapidamente. Porque com Deus não se brinca. De Deus ninguém zomba. Porque Ele é poderoso, continuará sendo poderoso. Podem passar os reis da terra, podem passar os presidentes das nações, pode dizer aquele: eu faço, eu mando. A última palavra do Senhor. Ele não mudou e não vai mudar. Ele é o grande Senhor, o grande Yahvé, o que enviou o seu filho para morrer por mim, se deu por mim, se deu por você, para que as coisas acontecessem da forma que Ele determinou. E quando nós tomamos uma reta diferente, Ele envia anjos, Ele envia profetas, Ele traz missões para nós, para que a gente venha entender que não é do nosso proceder, mas é da maneira dEle, da vontade dEle e de tudo que Ele quer. Se Deus determinou para acontecer na tua vida, tem uma marca. Na marca, nós temos marcas. Marcas no corpo, na alma, no espírito. Quantas coisas te aconteceram para você chegar aonde você chegou? Quem foi que te ajudou
a vencer todas essas marcas: decepção, infidelidade, muitas vezes traição, engano, mentira. Quantas vezes você ajudou? Muitas vezes você esperou e não recebeu aquilo que você esperou. Nós estamos tratando aqui de marcas, mas nenhuma dessas marcas pode mudar a tua postura. A tua postura tem que ser uma só. As tempestades vêm e vão, são passageiras. As tribulações, elas vêm e vão. O Senhor fala: eu sou contigo. A condição humana, meramente humana, é falha, mas a de Deus não falha. E Ele não vai deixar você à mercê daqueles que venham te derrotar, te destruir, te machucar. As lutas que você tem enfrentado não te levarão a conquistar aquilo que você almeja se você não estiver do lado de Deus. E quando você desafia Deus a fazer as coisas contrárias, nós sofreremos a colheita que muitos não querem entender. Muitos falam e muitos até tentam perguntar para Deus: mas por que eu estou passando por isso? Por ter feito algumas escolhas como Acasias. Ele escolheu seguir aquilo que era mal, o que o seu pai fez. Ele vendo tudo que o seu pai fez, tudo que a sua mãe fez, a Jezabel, ele ainda manda buscar dentro de Baal-zebub um deus que era um líder, o senhor das moscas. E eu te pergunto, com insâncio raciocínio, buscaria uma palavra de sabedoria por uma coisa tão insignificante como moscas? Como que pode existir? Nós sabemos que no mundo imaginário existem deuses de tantas maneiras, mas somente há um Deus, somente há um mediador, somente um Salvador, aquele que me dirige e te dirige para dizer aonde você vai chegar e de que forma você vai chegar. Nós sabemos que muitas vezes as nossas buscas é em vão e nós sofremos. Nós sofremos porque muitas vezes nós pegamos a nossa postura e nós trocamos por um prato de lentilha. Nós trocamos aquilo que é promessa para nós por coisas vãs dessa terra. E o Senhor falava muito comigo: a marca no teu corpo te levará a mostrar quem você verdadeiramente é e quem você serve. Como falou aqui em Malaquias, que nós somos um tesouro especial dele. E nós temos aqui, eu gostaria de ler com você em Gálatas 6,17, aonde o Senhor está falando conosco. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Aqui, quando Paulo estava trazendo o exemplo, que ele fala assim: quanto mais, ninguém venha me aborrecer, ninguém venha dizer para mim o que eu tenho que mudar, porque eu tenho as marcas de Cristo. E isso traz para nós o batismo do sofrimento, o sofrimento que nós não queremos passar, mas é necessário, porque a palavra fala que nós somos provados para sermos aprovados, porque nós queremos ir para o céu da nossa maneira, do nosso jeito, arrogante, muitas vezes querendo ser mais do que Deus. E Paulo, aqui nesse último versículo desse capítulo, ele está dizendo: quanto ao mais, está dizendo, vocês todos não venham me aborrecer, porque eu tenho a marca de Cristo no meu corpo. Como ele deixou nas suas cartas: eu aprendi a servir o Senhor na alegria e na tristeza, na abastança e na pobreza, na miséria. E miséria é falta de tudo, falta de amigos. Então tudo é bom enquanto tudo está bom, enquanto tudo vai bem. Mas a necessidade hoje nossa é de estarmos bem, não quando tudo está bem, estarmos bem com aquele que nos traz o bem, que é Deus. E quando Paulo deixou: não venham me aborrecer, não venham me perturbar, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo.
porque ele sofreu, ele teve o batismo do sofrimento para poder chegar ao patamar que Deus estabeleceu de apóstolo, aquele que leva a palavra, aquele que levanta pessoas para poder trazer a palavra viva, que solidifica as igrejas, as palavras, mensageiro do Senhor. Mas para ele chegar nesse cargo, ele teve que passar. Não foi diferentemente de Elias, de outros profetas, de outros homens, mulheres de Deus. E muitas vezes nós queremos tudo dentro do conforto do nosso quarto, da nossa casa, no nosso sofá, ao clique de uma internet, de um meio de comunicação. E o Senhor está dizendo: eu tenho buscado em vós marcas. Qual é a marca que você tem para apresentar para o Senhor? Eu tenho muitas marcas. Sofri assim, sofria daquele jeito, fui traída, fui machucada. E essas marcas resultou em quê? No quê? Em que esperança? Aonde você quer chegar? De que maneira você quer chegar? Ou se você está chegando a algum ponto. Porque quem tem as marcas de Cristo jamais desiste. Quem tem a marca de Cristo tem a integridade dele. Então o Senhor falava comigo, os primeiros sinais daquele que serve ao Senhor é manter a sua integridade. Faça chuva, faça sol, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, tenha amigos ou deixe de ter amigos, tenha condição ou não tenha condições, o Senhor trará no tempo certo todas as coisas. E nós sabemos que Ele é fiel, Ele é justo para trazer para nós aquilo que nós temos e merecemos, debaixo da vontade dEle, porque Ele é Pai, continuará sendo Pai. E quando o seu Filho se doou por mim e se doou por você, Ele trouxe essa marca no corpo dEle. E hoje nós temos que entender que a nossa postura, a nossa integridade fala muito alto, porque as coisas se misturam. Nós estamos num tempo onde você não sabe quem serve e quem não serve. E Ele fala aqui: vós que servi a mim, são tesouros espirituais. São aqueles que eu trago para junto de mim, para juntamente comigo, eu te levantar e te mostrar aonde você vai chegar. Porque Deus acredita em você, Deus acredita em mim. E Ele quer que você faça tudo que é perfeito, tudo que é agradável. E eu tenho uma palavra para você profética, quase encerrando a nossa live. Eu tenho uma palavra profética para você, meu amigo, meu irmão. E aonde esta live vai chegar, não é mais tempo de brincarmos com Deus. É tempo de entendermos. Se não chegou, não aconteceu, porque o Senhor não assinou. Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. E nós sabemos de tudo que Ele vai fazer. E esta palavra profética que eu vou trazer agora para você está em Amós 3:7, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então você está precisando de uma palavra de Deus, Ele jamais vai deixar de trazer. Deus não fará coisa alguma sem que Ele te confirme, através de um profeta, através de uma palavra. E a palavra é diária para nós. Se nós buscarmos a Deus, Ele falará conosco. Em Jeremias 29, a partir do 13, diz assim: eu me deixo ser achado por vós, para que vós não errais, não façais nada que venha sentir remorso depois. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Em João 20, 20 e 21, Ele fala assim, que Ele soprou sobre os seus discípulos, que recebessem o Espírito Santo, para que aonde eles fossem, aonde eles estivessem, eles não sentiriam, mas sim obedeceriam
a vontade daquele que pagou alto preço na cruz. E ele fala aí de fazer discípulos em meu nome. E tudo que pedirdes em meu nome a meu Pai, eu vou-lo atenderei, eu vos darei. Mas ele soprou e esse Espírito do Senhor está aqui porque ele disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixo o Consolador, aquele que vos trará o consolo, o mediador entre eu e ti. E esse mediador está aqui para nos convencer o que devemos fazer, o que deixar de fazer. Então, eu falo para você nesse momento, mantenha a sua integridade com Deus. Não negocie a sua integridade, mas faça aquilo que o Senhor mandar. Busque sinais dele. Ele falará com você. Não se preocupe. Ele trará os meios da mesma forma que ele mandou aquele anjo falar com Elias. E ele fosse encontrar com aqueles mensageiros e entregasse aquela palavra profética para o rei Acasias, perguntando: não há profeta em Israel? E eu te faço uma pergunta: não há profeta nos dias de hoje? Que esse profeta possa ser você, e que você ajude, e que você seja aquele que Deus colocou uma postura, uma integridade, uma condição de anunciar este evangelho, porque nós sabemos que as eminências da volta do Senhor é grande. Nós sabemos, tudo o que está acontecendo nos esmera para isso. Então não perca mais seu tempo. Que você venha entender que Deus está falando conosco nesta noite. E que você possa ter uma postura a partir de hoje na presença dele, para ele. Para que todas as coisas venham te acontecer ainda num tempo que ele determinou. Porque tudo que é bom e agradável é o Senhor que faz. E ele quer fazer o melhor. Eu quero encerrar esta palavra. Não busque outros deuses. Não busque outros meios, como Acasias quis fazer. Não passe por cima daquele que te chama nesta noite, para que você seja mais que vencedor. Eu vou fazer uma oração entregando esta palavra. E eu tenho certeza que está falando no teu coração. Pai, eu entrego esta palavra nas tuas mãos. Que ela alcance vidas, que ela fale com pessoas e que essas pessoas possam mudar de postura e que elas entendam que o Senhor está no controle de todas as coisas e todas as coisas são tuas, inclusive, Senhor, nossas vidas. Nos converte-nos, Pai, a cada dia a Ti, para que possamos vencer o dia mau. É o que eu te peço nesta noite, te agradecendo no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Que você tenha um final de domingo abençoado, um início de semana dentro da graça do Senhor, sabendo que a nossa postura conta para que as bênçãos do Senhor cheguem e que venha de uma maneira totalmente linda, maravilhosa como Deus sonhou. Que você fique nesta paz. Shalom.